E é interessante que esses momentos difíceis, eles continuam se repetindo. Veja, o momento difícil que nós enfrentamos hoje é um momento da nossa época, é um momento difícil que a nossa geração está vivendo. Mas quando nós olhamos na história, houveram diversos outros momentos difíceis. E mesmo diante dos momentos difíceis, havia celebrações e a vida continuou, que é o que está acontecendo agora. Estamos vivendo um momento difícil, mas a vida está continuando, e nós continuamos, e as coisas continuam acontecendo. Um momento difícil na história, gente, é um momento quando a igreja começa a ser perseguida. Tiago, que era um dos apóstolos, ele, lá no livro de Atos, conta essa história, e ele é martirizado, e depois disso, a perseguição vai aumentando, Estevão também é martirizado, e a igreja que estava em Jerusalém, ela precisa agora ir para todo mundo, ela precisa se espalhar, porque ela precisa fugir da perseguição. E é interessante que ela vai chegando a lugares muito distantes, e aí começam a ter as cartas. Paulo evangeliza vários lugares, e ele manda cartas. E nós temos uma carta, e essa carta ela é direcionada a o povo de Deus espalhado, é chamado as 12 tribos de Israel, espalhado por sobre a face da terra. Então, quero convidar você a abrir aí em Tiago, capítulo 1. A gente vai ler aqui do 1 até o 9, a gente não vai ler muito, não. E eu quero convidar você para a gente ler junto aqui. Eu vou ler na tradução da NVT, e aí a gente vai acompanhando aqui vagarosamente, aprendendo um pouco desse texto. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim na tradução da NVT: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Quando fala as 12 tribos de Israel, é o povo de Israel, é o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus. Então entenda essa carta para você, tá bom? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. E quero terminar a leitura até aqui. É interessante que essa carta, gente, essa epístola, ela é escrita num contexto onde o mundo vivia um momento muito difícil, um momento assim, onde a fé dos cristãos estava sendo testada. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia subido ao céu, já existia aquela expectativa: Jesus vai voltar, será que vem mesmo? Já começou a ter as reuniões dos crentes nas casas, e eles também se reuniam nas sinagogas. A coisa estava acontecendo, a ideia de igreja como instituição estava ainda engatinhando, não era ainda uma igreja conhecida como, ficou conhecida depois, na época de Constantino, como igreja católica, e depois da reforma. Não, é muito lá atrás. Mas então eles ainda tinham muitas coisas e muitas práticas ainda do judaísmo, então eles estavam aprendendo a ser igreja. E aí Tiago vai escrevendo para eles ali. E por que a gente tem que estudar Tiago? Seria muito legal se depois você continuasse lendo. Porque nós vivemos um mundo onde a credibilidade dos cristãos tem diminuído muito. E essa época onde a credibilidade dos cristãos ela é testada. Não sei se vocês acompanharam, acho que todo mundo acompanhou, né? Flor de Lis, o nome daquela deputada? Flor de Lis, né?
que matou quem? Quer dizer, é acusada de ter matado quem? O marido, que era pastor. Eu recebi alguns memezinhos assim, arrume a sua vida de casal, aprenda com flor de lis e não sei o quê, aí mostrando eles ali, e eu falei assim, meu Deus, todas as vezes eles fazem questão de dizer, o pastor fulano de tal, e sempre trazem isso, quando acontece qualquer coisa com algum cristão, é feito e é falado alguma coisa. Paulo Coelho falou que do Talibã cristão, ele comparou a postura dos cristãos com o Talibã, e foi Paulo Coelho que é autor do Alquimista, de outros livros aí. Então a gente precisa lembrar disso, que existe uma perseguição aos cristãos no mundo de hoje, porque perdemos a credibilidade. Muitos crentes hoje, eles vivem de qualquer jeito, então, não tem nada a ver, não tem problema. Eu não sei se você já viu, mas nas redes sociais eu já vi meninas postando fotos em posições sensuais com um versículo escrito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a roupa da menina, você olha e fala assim, o que tem a ver o texto com a postura, com o biquinho ali e com o decote? Eu não sei, né? E eu fico olhando assim, não tem nada a ver. E é essa postura de muitos, devido ao mundanismo, a prática do amor, gente, tem substituído pelo cada um por si. Não é o amor hoje, é cada um por si. Isso foi substituído. Então, mesmo diante dessa pandemia, por exemplo, o que os políticos aproveitaram? Aproveitaram e descobriram um jeitinho para roubar mais. Né? Era o momento do pessoal se unir, os nossos políticos se unirem. Eu sei que eu estou sonhando, tá? Imagine os nossos políticos todos se unindo, imagine eles olhando para o pobre, olhando para o povo, olhando para a nossa nação. Como que a gente ia vencer essa pandemia? Como que realmente as pessoas teriam sido abençoadas? Aí a gente descobre superfaturamento de não sei o quê, de produtos médicos e de não sei o que lá, e o pessoal tentando, nesse momento de miséria, arrancar dinheiro do outro. Nesses momentos que a gente vive de dificuldade, a gente vê que o mundanismo toma conta do coração. Eu não sei se você já assistiu aquele filme chamado O Impossível. É a história do tsunami que acontece lá na Indonésia, que foi em 2004. É a história real, um filme muito bom. Se você não assistiu, assista, um filme muito bom. Inclusive, em 2004, quando teve esse tsunami, das organizações não governamentais, os batistas foram os primeiros a chegarem lá para ajudarem, tá? Então, aquele teu dízimo que você dá, uma parte vai para o plano cooperativo, que vai aí para a Convenção Batista Paranaense, Convenção Batista Brasileira, e chega lá na Aliança Bíblica, Aliança Batista Mundial. E aí os batistas foram os primeiros a chegar ali. E é interessante, numa cena do filme, ele precisa de um celular para ligar para a família dele. Aí ele diz assim, empresta o celular. Aí o rapaz diz assim, não, eu estou economizando bateria. E ele não podia emprestar o celular, porque senão ele seria prejudicado. Porque naquele momento ele olhava só para ele. Mais para frente aparece um outro rapaz que diz assim, usa o meu celular, liga na sua casa, eu estava economizando bateria, mas você está precisando mais do que eu. A gente precisa aprender isso, e a carta de Tiago vai nos ajudar a isso. A carta de Tiago vai nos ensinar e vai nos ajudar a pensar que não adianta você ter fé se você não tem ação. Ou, na verdade, o que ele está dizendo é, se você tem fé, você vai ter ação. E é assim que precisa acontecer. Olha só, a minha pergunta é, e eu começo com essa pergunta hoje, como superar os desafios? Como podemos superar os desafios quando eles se apresentam para nós? E eu quero rapidamente falar aqui de 3 maneiras, olhando para a carta de Tiago, olhando para esse contexto todo que eu falei aqui, 3 maneiras de nós vencermos esses desafios que estão aparecendo aí. Atingir as metas no trabalho, né, Dene? Nesse momento, como que a gente vai atingir meta no trabalho, como que a gente vai cuidar do casamento, como assistir às aulas online, como que a gente vai viver, como que é ajudar os filhos nas aulas online, né, Silvia? Como que a gente vai fazer isso, esse momento, gente? Como que a gente vai superar? Tem 3 passos aqui. O primeiro deles é o seguinte, no versículo 1, que diz assim, meus irmãos,
considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Tiago parece que estava muito doido quando escreveu isso. Considere motivo de alegria passar por provação. Quem vai considerar alegria passar por provação, gente? Não tem como, ao nosso ver. Por isso que o primeiro desafio, ou o primeiro passo para a gente vencer o desafio, mude o seu olhar diante dos desafios. O problema veio para você, o problema bateu na sua porta, aconteceu aquele momento difícil. O que você faz? Muda o seu olhar. Olha para aquela situação e pense assim: o que eu posso aprender nesse momento? Como eu posso crescer nessa situação? Fico pensando no Éder. O Éder trabalhou em algumas empresas. Eu sei que uma delas que ele trabalhou foi na primeira igreja batista. E eu fico pensando nos trabalhos que o Éder teve, a experiência que ele foi tendo em cada local e como isso favorece hoje, no trabalho que ele faz, na liderança que ele tem, porque ele foi aprendendo. E se eu pudesse perguntar, se eu trouxesse o Éder aqui à frente agora, perguntar, foi fácil? Tem lugar que você não queria nem ter passado, provavelmente ele diria, olha, tem alguns lugares aí, se Deus pudesse ter me livrado, teria sido tão bom. Mas talvez a experiência que ele tem hoje, ele nunca teria alcançado se não tivesse enfrentado algumas situações. A gente precisa olhar para as provações. Gente, a provação já está ali. Lembra da oração do Pai Nosso? Diz assim, livrai-me do mal. E eu oro muito isso, Deus me livra do mal. Mas tem situações, gente, que Deus permite que aquela situação chegue até nós, aquele desafio, aquele problema, e não tem mais o que fazer, ele já está na minha frente. O que eu faço? Muda o seu olhar e diga assim para Deus, Deus, o que eu vou poder aprender com isso tudo? Tem situações, gente, que você não vai conseguir chegar numa resposta não, mas eu te garanto, o teu couro vai engrossar, você vai ficar mais forte. Você vai crescer. E às vezes a gente não quer aceitar aquilo. Aquilo às vezes é difícil demais. E nós precisamos entender e mudar esse olhar. Por isso que Tiago vai dizendo assim, olha para essa situação e considere essa provação motivo de alegria. Olha a continuação do versículo. Pois sabem que quando a sua fé é provada, perseverança tem a oportunidade de crescer. Você só aprende a ser perseverante quando você é tentado ou é provado ao ponto de ter vontade de desistir. Você só aprende a perseverar quando você tem vontade de largar tudo. Você já teve vontade de largar tudo? Eu já tive vontade de largar os bets. Dá vontade. Mas quando a gente continua e a gente diz assim, não, eu vou ter que voltar para esse trabalho. Não, eu vou ter que ligar esse computador e assistir essa aula online. Não, eu vou ter que continuar esse casamento. Você está perseverando e você está crescendo. Eu vou dizer a você, quando nós aprendemos a desistir, nós nos tornamos pessoas sempre propensas a desistir. Eu conheço pessoas que tiveram um pequeno problema e elas desistiram. E todas as vezes que foram se apresentando problemas, elas foram desistindo. Eu conheço outros que quando vieram problemas, eles enfrentaram e passaram. E a partir daquele momento, todas as vezes que vieram problemas, ele aprendeu a enfrentar. Igreja Batista Lindóia, 38 anos, a bênção que é, eu sempre escuto histórias lá de trás, de quando tinha um chorão, o pastor Ilquias fala disso, e eu fico escutando, e existe um estudo que fala de igrejas que crescem, são igrejas de pastorado longo. O pastor Ilquias já tem mais de 20 anos aqui, mas quando ele começou aqui, a igreja estava bem pequena ainda, e a igreja cresceu, e eu fico imaginando todas as lutas e os problemas que o pastor Ilquias enfrentou. E a igreja cresceu porque ele foi perseverante.
Quando nós fazemos um histórico de outras igrejas que eram do mesmo nível que a Lindóia, ou talvez maiores que a Lindóia, e nós vamos olhando alguns ministérios onde seus líderes não perseveraram, é mais difícil a gente encontrar uma igreja que continuou vibrante e forte. Precisamos perseverar. Eu e a Ana, uma vez, a gente não queria ficar mais junto, não. Teve um momento muito difícil para a gente. A gente não queria nem se ver direito. A gente queria, mas estava muito difícil. E graças a Deus a gente passou por aquele problema, aquele momento da nossa vida. E eu lembro, um dia a gente comemorando, eu acho que 10 anos de casado, ou 12, eu não lembro. Ela olhou para mim com aquele olhinho bonito dela e disse assim: que bom que a gente não separou, né? Que bom que a gente está junto. E depois que ela falou isso, todas as vezes que a gente está num momento muito legal, a gente está curtindo, a gente diz isso um para o outro: que bom que a gente está junto, né? Que bom que a gente não se largou, porque passou aquele momento. Considere motivo de alegria e aprovação. Por quê? Porque isso vai te fortalecer, mas você não pode desistir. Então você precisa mudar o seu olhar. Como que está o seu olhar para a dificuldade? Muda o seu olhar, mude, não se desespere diante dos desafios. Olha só, o versículo seguinte diz assim: e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, que ela cresça é a fé, tá? Quando estiver plenamente desenvolvido, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. A gente vai crescer, e nós seremos agora melhores, porque nós continuamos. Quero desafiar você a continuar. Como superar os desafios, então? Primeiro, Tiago está dizendo assim: muda o seu olhar diante da dificuldade. Mas o segundo passo é exatamente: se disponha a ir além. Se disponha a dar passos a mais. O versículo 5 vai dizer: se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Está dizendo assim: olha, não se contente com aquilo que você já tem. Não viva uma vida no comodismo. Decida ir além, se disponha. Porque ele está dizendo assim: se você precisa de algo a mais, peça a Deus. Está dizendo assim que Ele não vai simplesmente dar aquilo que você necessita só porque você necessita. Ele está dizendo: você percebe que você precisa evoluir, você precisa crescer. Ele está dizendo assim: peça sabedoria a Deus. Você não está sabendo lidar com o seu casamento? Peça sabedoria a Deus. Você não está sabendo lidar com o seu chefe? Você não está sabendo lidar com o seu vizinho? Peça sabedoria a Deus. Não simplesmente diga assim: fazer o quê? É assim mesmo, não tem jeito. Não, você tem que orar. E o texto vai dizendo assim: mas não faça isso duvidando. O versículo 6 vai dizendo assim: quando pedirem, faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Aquele que duvida, tem hora que ele acredita, tem hora que ele não acredita, tem hora que ele está bem com Deus, tem hora que ele não está, ele vai indo de um lado para o outro. É aquela pessoa que quando você chega para ela assim: está firme com Deus? Ela fala firme. Quando você fala: está firme com Deus? Estamos indo. Porque ela está sendo levada de um lado para o outro. Está dizendo assim: peça e creia. E aí ele continua, no versículo 7. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. Essa é a pessoa que duvida. O desafio agora para você é: eu quero e preciso dar passos a mais. Você pode e deve ir além. Nós não seríamos o que somos se as pessoas que vieram antes de nós não tivessem dado passos a mais. Ore e peça a Deus sabedoria, mas busque a Deus. Você precisa dar passos mesmo, dizendo assim: Deus, eu não consigo entender e resolver esse problema. Então se dedique a Deus em oração e creia, e peça, e ore, e suplique, e Ele vai dar.
Eu gosto nessa tradução porque diz assim: e Ele não vai te repreender porque você está pedindo isso. Ele não vai dizer assim, mas deixa de ser bobo, rapaz, você já sabe tudo. Não, não precisa disso. Não, o que o texto está dizendo assim, Ele vai te ouvir. E Ele vai te dar sabedoria, e você vai saber como agir, e você vai dar passos diferentes, porque Ele vai capacitar você. Gente, eu peço a Deus sabedoria, porque tem horas que a gente não sabe o que fazer. Tem horas que nós pegamos caminhos e a gente diz assim, Deus, eu vou para lá ou eu vou para cá? Senhor Deus, eu aceito essa proposta, Senhor Deus, eu faço essa proposta, eu aceito essa situação, o que eu faço? Peça sabedoria a Deus e Ele vai dar. Terceiro e último passo, eu disse que o primeiro passo é, mude o seu olhar diante dos desafios. Esse segundo passo é, se disponha a ir além. E o terceiro e último passo, corrija o conceito que você tem de si mesmo. O texto vai dizendo assim no versículo 9, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. Confesso a vocês que eu fiquei olhando esse primeiro versículo 9, eu pensei assim, por que o pobre tem motivo de se orgulhar? A gente não tem, não. O texto está dizendo assim, porque você é motivo de honra. Porque você não se orgulha porque é pobre, você se orgulha em Deus que te sustenta. Quando você diz assim, não, eu não tenho dinheiro, você está caminhando na dependência do Senhor, não tem para onde correr. Mas daí ele vai dizendo ali na sequência, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Deve se orgulhar de maneira insignificante. Por quê? Porque ele vai murchar. Então não adianta ter toda a riqueza do mundo se ele não colocar a confiança no lugar certo, a sua confiança em Deus. Porque tudo que ele fez, tudo que ele realizou, vai ficar. Por isso que eu coloquei que o último passo é, corrija o conceito que você tem de si mesmo. Se você não tem recursos materiais, se está te faltando dinheiro, se você acha, não, olha, hoje eu entro na categoria pobre, eu sou na categoria endividado, Deus não olha para o tanto que você tem na carteira. Gente, se fosse pelo tanto que nós temos na carteira, quantos de verdade seriam aceitos por Deus? Quantos de verdade entrariam no céu se fosse pelo tanto que a gente tem na carteira? Não existe. Então, não tenha um conceito errado de si mesmo, achando que você é menos, porque você não tem o recurso financeiro, porque você não tem aquela roupa, porque você não tem aquela casa, porque você não tem aquele carro, porque você não tem aquele corte de cabelo. Não é isso que define você. Então, lembra disso. Tem um conceito correto de você, que não são as coisas que você tem que fazem você, e não são as coisas que você não tem que também fazem você. Corrija o conceito de si mesmo, se você acha que você pode confiar naquilo que você tem. Se você acha que você pode confiar no crédito bancário ou no limite do seu cartão de crédito. Que você tem um bom plano de saúde, então você não precisa se preocupar com nada. Não, não confia nisso. É só assim que nós vamos poder realmente superar os desafios, tendo um conceito correto de nós mesmos. A Luciana está dizendo assim, que eu estou falando direto para ela. Então, Luciana, vou falar direto para você agora. Luciana, Deus quer que você supere os desafios, mude o seu jeito de olhar as circunstâncias, se disponha a ir além e corrija o conceito que você tem de si mesma. Mas não é só a Luciana, não, isso aqui é para mim, isso aqui é para todos nós, porque senão nós vamos ficar refém das circunstâncias. Esses últimos meses, gente, esses últimos meses têm sido meses desafiadores, mas eu quero dizer para você, não sei se você já percebeu isso, nós estamos vencendo, nós estamos superando, nós estamos vivendo já um outro momento de perspectivas. Mas a gente nunca desistiu, desde lá. Talvez a gente ficou meio preocupado, meio ansioso,
mas continuamos, e Deus vai continuar agindo. Mesmo diante desse mundo que está tão difícil, eu quero dizer a cada um de nós, nós vamos continuar vencendo.